Senhoras e senhores, seguidores lá em casa, sejam muito bem-vindos à terceira edição do Portugal Positivo. Hoje estamos aqui em direto de Düsseldorf, na Alemanha. Vamos estar consigo o dia todo e vocês vão estar connosco também lá em casa. Todo o dia vão poder colocar as vossas questões em direto no YouTube e no Facebook do Bom Dia. Portanto, coloquem as suas questões, venham interagir connosco. Vamos poder colocar questões e falar, interagir com os nossos convidados ao longo do dia. Portanto, fiquem connosco. Vamos ter neste palco ao longo do dia personalidades relevantes da diáspora. Vamos ter muita conversa, vamos ter espetáculo. Portanto, fiquem connosco o dia todo. E dou por iniciada a terceira edição do Portugal Positivo. Antes de mais, vou chamar ao palco os culpados por nós estarmos todos aqui um sábado de manhã. Raul Reis e Ricardo Silva. Uma salva de palmas! Guten Morgen, Düsseldorf. Muito bom dia a todos. Vamos partilhar o microfone. Muito bom dia a todos. O local onde nós nos encontramos é um local muito especial que nós escolhemos por isso. É uma fundação que tem o nome do seu criador, Hans-Peter Zimmer. Este espaço era uma cooperativa industrial que o artista transformou num lugar para viverem e trabalharem os artistas e os profissionais da comunicação social. Daí o nosso interesse nele. Zimmer criou aqui neste espaço uma espécie de coletivo de artistas, dizia que a tolerância era o princípio que os juntava e que também era um espaço de joie de vivre. E nós gostamos também deste conceito e desta forma de estar deste senhor. E todos os que tomaram a iniciativa no site receberam o apoio do Zimmer. Ocasionalmente, o atraso do aluguer dos artistas era liquidado com fotos, com objetos de arte, eventualmente. E se virem à vossa volta, este espaço tem elementos estranhos. Porquê? Porque a maioria destes elementos que nos rodeiam foram recuperados por Zimmer em sucatas, em lixeiras, e ali há sítios, a fábricas, a casa de pessoas buscar material que ia ser deitado fora para construir este espaço. Aliás, os mais apaixonados por mecânica podem ver que temos aí blocos de motor à nossa volta. Temos um espaço muito especial, porque ele o que queria era que não se destruíssem os objetos e assim fez. Ele estava um pouco nos anos 70, estamos a falar dos anos 70, a fazer aquilo que hoje se chama uma economia circular, a que se chama reciclagem, etc. E falando um bocadinho do Portugal Positivo, o Portugal Positivo do Düsseldorf 2021 é mais um evento de networking e de promoção de Portugal, organizado no âmbito do 20º aniversário do site do jornal Bom Dia. Como a Magali lembrou, desde 2019 que o fazemos, esta é a terceira edição, 2020 por causa da pandemia não o tivemos, esta é, portanto, a terceira e estamos muito contentes por vos ter aqui. Uma vez mais contamos com a participação de personalidades relevantes da diáspora e de Portugal, artistas, influenciadores, dirigentes de empresas, organizações portuguesas e das comunidades e que tratam domínios em que Portugal e os portugueses se destacam. O Portugal Positivo tem o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros através de um sistema de apoio a associações da diáspora, que é gerido pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. Sem eles isto não seria possível. E o Portugal Positivo não seria possível sem todos os nossos apoios e que podem consultar ao longo do dia em todos os nossos ecrãs. Sim, nós queremos agradecer, obviamente, a presença dos secretários de Estado Berta Nunes e Eurico Brilhante Dias, mas também, e muito especialmente, da Cônsul-Geral em Düsseldorf, Lídia Nabais, que nos ajudou imenso a colocar este projeto aqui nesta cidade, uma cidade tão importante na Alemanha, mas também agradecer a presença dos dois deputados eleitos pela imigração na Europa, que estão aqui connosco hoje, Paulo Pisco e Carlos Gonçalves. E o Portugal Positivo do Düsseldorf teve também o contributo da Fundação AEP, das empresas CH Consulting e Astrolábio, e de toda a equipa de voluntários do Bom Dia, a quem nós agradecemos imenso.
Muito obrigado a todos e bom Portugal positivo. Muito obrigado. Portugal positivo. Pronto, as apresentações estão feitas. Vamos então começar o nosso dia de Portugal Positivo com o deputado Carlos Gonçalves. Por favor, o palco é seu. Não, tá bom, tá bom. Eu não sei se há limitação de tempo. Muito obrigado, Magali. Eu gostava, como é evidente, em primeiro lugar, saudar todos os participantes neste que é uma iniciativa, a terceira edição. É uma honra para mim participar pela terceira vez nesta edição do Portugal Positivo. Saudar, como é evidente, a Sra. Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf, saudar o meu colega Paulo Pisco, saudar a doutora Maria Luísa de Sousa da Caixa Geral de Depósitos, saudar os responsáveis aqui da AEP e todas as entidades, Câmara Municipal de Felgueiras. Eu consigo ver mal, tenho aqui os holofotes, mas quero saudar a todos aqueles que estão aqui hoje presentes e que realmente são os protagonistas de uma iniciativa que me parece de grande relevância, não só para a área das comunidades portuguesas, mas para aquilo que é a afirmação de Portugal no mundo, nomeadamente no seu trabalho e no seu desempenho em termos de política externa. Saudar também o Sr. Conselho das Comunidades Portuguesas que aqui está e dizer-vos, como já o referi, é um privilégio poder estar convosco numa iniciativa que encara a realidade do Portugal, do verdadeiro Portugal, daquele Portugal que nós queremos que seja reconhecido no nosso país. Eu, mais do que Portugal positivo, e positivo já é uma forma muito interessante de ver a área das comunidades portuguesas, eu gosto mais de utilizar o termo, porque é o mesmo, porque é assim que ele aparece muitas vezes, o Portugal Plus. É uma espécie de upgrade de Portugal, e permitam-me esta expressão inglesa, porque Portugal, como eu já referi ontem no Encontro Internacional de Negócios, nós sabemos qual é que é a sua dimensão demográfica, sabemos qual é que é a sua dimensão geográfica, percebemos o que somos e as limitações que temos. E este upgrade de Portugal só pode ser feito se contarmos com aqueles que no estrangeiro, independentemente dos países, as sociedades em que estão integrados, podem ser relevantes não só para a afirmação de Portugal no mundo e muito particularmente também para o desenvolvimento do seu país de origem. Esta é para mim uma condição essencial e que está na gênese certamente do Raul Reis, do Ricardo Silva e de todos os seus colaboradores no Bom Dia para a organização deste evento. Porque, reparem bem, nós somos um país com esta dimensão, mas se há uma área de governação em que vamos muito para lá daquilo que é a nossa importância, imaginemos do PIB, é a área da política externa, onde realmente somos um país que no plano externo tem uma posição clara, marcada, é ator a vários níveis, temos grandes figuras nossas nas maiores instituições no plano internacional e isso demonstra a capacidade do país no estrangeiro conseguir afirmar-se, é evidente com o trabalho dos diplomatas, é certo, mas um país que realmente consegue interagir com outros, consegue ser uma plataforma de entendimentos e, no fundo, criar pontos onde, por vezes, é muito difícil. E na área das comunidades portuguesas, na área da política externa, perdão, um dos grandes pilares é as nossas comunidades. Mas, por vezes, e nós sentimos, e talvez a razão pela qual estamos aqui hoje neste encontro, é que as comunidades portuguesas, mesmo naquilo que é as decisões e a prática política na área no plano externo, as comunidades portuguesas são, digamos, o seu parente pobre. Não é por acaso, e permitam-me esta expressão muito utilizada em pandemia, que estamos confinados a uma pequena Secretaria de Estado e, por vezes, o trabalho feito nas comunidades, até por alguns dos nossos agentes políticos, não é reconhecido da forma como deveria, não que tenha que ser igual a outros setores da vida política portuguesa, porque entendemos que é fundamental contar com este upgrade do país, de ter gente fora que tem peso político, tem peso económico, que tem vontade e que deseja contribuir para o desenvolvimento do seu país de origem. Quando é a afirmação externa do nosso país, basta pensar o peso político que as nossas comunidades adquiriram nos países de acolhimento. Aqui ao lado, na vossa vizinha França, neste momento em que os partidos políticos, mas muito particularmente os candidatos à presidência da República, começam no plano interno a desenvolver ações, é interessante ver que candidatos à presidência da República Francesa procuram reunir a nossa comunidade para colher apoios e para colher aquilo que se chama o parrainage, ou serem padrinhos
da própria candidatura. Vejam bem, um país daquela dimensão em que os candidatos ao lugar mais importante daquele país, num regime que ainda por cima o Presidente da República tem um papel que a Constituição lhe confere muito superior ao de Portugal, e eles entendem que é importante falar com a nossa comunidade. Então, se eles entendem, seria bom também que no nosso país pudessem entender o mesmo. Porque ontem foi referido o papel que temos no plano económico português, na questão do turismo, na questão do investimento, na questão da internalização das nossas pequenas e médias empresas. Mas também poderia dizer, nós não podemos em Portugal, está aqui um autarca, discutir o futuro dos territórios de baixa densidade sem contar com a diáspora. A diáspora são os principais atores em muitas zonas do país, naquilo que nós consideramos os territórios de baixa densidade, no investimento, no papel relevante que tem na sua afirmação externa, porque há muitos municípios que trabalham com as suas comunidades ao longo no mundo inteiro e muito particularmente no plano social, o papel que desempenha nas instituições particulares de solidariedade social. Tudo isto conta, tudo isto é o upgrade do país e tudo isto tem claramente de ser reconhecido. E é por isso que hoje, nos diferentes painéis que aqui vamos ter temáticas, uma delas muito importante, que tem a ver com a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro, que é uma forma clara também de incluir nas decisões do país aqueles que no estrangeiro mantêm uma ligação a Portugal. Nós temos uma sorte muito grande, eu digo sorte porque não digo mérito, porque às vezes a imigração é o demérito de um país que em vários momentos da sua história não teve capacidade para guardar os seus no seu território. E sempre que o país esteve em crise, as pessoas tiveram que sair. Portanto, a primeira condição é criar condições para que ninguém saia. Mas saíram. Mas ao saírem, estas pessoas, independentemente de estarem na terceira e na quarta geração, querem manter uma ligação a Portugal e profunda a Portugal. É por isso que temos que apostar neste Portugal Plus, neste Portugal positivo, neste upgrade de um pequeno país, de uma dimensão que sabemos pequena, mas tem uma alma grande e uma alma que é alimentada, muito particularmente por aqueles que estão no estrangeiro, que independentemente da distância, independentemente das gerações, continuam a querer contribuir para as decisões em Portugal. E vou terminar só com uma pequena nota. Nós discutimos os negócios, está aqui a AEP, ontem. Nós podemos ter todos os planos que queremos para apoiar o investimento. Mas falem com as empresas, as pequenas empresas do mundo das comunidades. Eles estão inseridos num contexto do país onde desenvolvem a sua atividade. E, por exemplo, países como este, ou muito particularmente aquele onde eu vivo, em que o licenciamento de uma obra demora escassos meses, e os mesmos empresários chegam a Portugal e passam anos, e passam não sei quantos filtros, e passam não sei quantos serviços, e um dia acabam por ficar desiludidos. Nós temos é que ter capacidade de dar condições a um empresário que vem da França, da Alemanha e da Suíça que queira investir em Portugal, de encontrar no plano administrativo e burocrático condições similares para que realmente o investimento valha a pena. Não é subsídios nem apoios que eles procuram na primeira linha. Eles procuram é condições para muito facilmente poderem concretizar o seu investimento. E já agora, uma nota final. Nós não podemos tentar atrair comunidades, não podemos trabalhar com as comunidades, não podemos apelar ao contributo das comunidades enquanto não voltarmos a ter uma rede administrativa no estrangeiro, ou seja, a nossa rede consular, que tenha uma mínima capacidade de resposta. Sem isso, todo o nosso esforço pode ser em vão. É fundamental que tenhamos capacidade de atender às necessidades dos portugueses no estrangeiro. Isto chama-se respeito e um país deve-se fazer respeitar, porque as comunidades portuguesas, independentemente da distância, têm algo que é fundamental, um grande respeito pelas suas origens, um grande respeito por Portugal e, por isso, estão sempre prontos a ajudar e a prova também disso é este Portugal positivo e é desta forma positiva de um país que se revê no mundo que todos aqui estamos. Os parabéns ao Bom Dia pelos seus 20 anos, os parabéns pelo seu trabalho e, através do Bom Dia, os meus parabéns às comunidades portuguesas que são o lado positivo de um país que se quer afirmar e se quer desenvolver e que permita que nos anos e nas décadas que aí vêm as novas gerações não tenham um dia que, como nós, emigrar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Queria chamar agora ao palco o deputado Paulo Pisco, por favor.
o palco é seu. Por acaso estes holofotes são um bocado incómodos. Bom dia. Como? Pois, eu é que não vos vejo bem. Gosto sempre de ver as reações. Por acaso até nunca vejo as reações. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que tenho para estar aqui para, mais uma vez, partilhar uma reflexão, porque eu gosto de aproveitar estes encontros do Bom Dia, porque me parecem mais adequados a isso, e até por causa da designação que tem de Portugal Positivo, para partilhar convosco alguma reflexão relativamente ao estado das nossas comunidades. Mas começo, em primeiro lugar, por saudar a nossa cônsula, a doutora Lídia Nabais, também a doutora Maria de Lourdes, todos os responsáveis da EEP que aqui estão e que nos trouxeram também ontem uma dimensão que eu reputo da maior importância, que tem a ver com a noção de rede e também com a noção de global. O nosso conselheiro das comunidades, eu tenho sempre medo de me esquecer de alguém, peço desculpa se me esquecer de alguém, mas cumprimentos a todos em geral, aos que estão aqui e aos que estão também a ver-nos através da via digital da estratosfera. Eu gostaria de trazer aqui hoje também partilhar convosco uma reflexão. Isto é tudo um trabalho em progresso. Eu e o Carlos Gonçalves partilhamos muitas destas perspectivas relativamente às comunidades portuguesas e não divergimos muito relativamente à forma como consideramos que devem ser consideradas as comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo. Eu julgo que isso é positivo, isto é quase uma causa que nós aqui temos entre mãos e por isso é uma questão de abordagem. A minha questão hoje, que gostaria aqui de partilhar convosco, ou as minhas questões, tem a ver com o facto de eu pensar que se atingiu um ponto de maturidade e de viragem relativamente às comunidades portuguesas, à forma como elas estão presentes no mundo e à forma como elas são olhadas, que consubstanciam, de facto, uma transição relativamente àquilo que se pode fazer com as nossas comunidades. Mas, para isso, eu julgo que é necessário abandonar algumas perspectivas e começar a abraçar outras perspectivas diferentes, uma abordagem nova sobre o papel que as nossas comunidades podem ter na sua relação com Portugal e na sua presença no mundo, porque de facto constituem um ativo de extraordinária importância para o nosso país e se perguntarem a quem quer que seja, todos dirão que sim, que as comunidades portuguesas representam um extraordinário ativo para o nosso país. A única coisa que nós temos que fazer é saber como chegar a elas, criar essas estruturas, criar esses laços, essas ligações que permitam aproveitar todo o potencial, aproveitar em termos do país, em termos nacionais, mas também em termos da vontade que, de uma maneira geral, os portugueses residentes no estrangeiro têm de se ligar ao nosso país, porque isto faz parte destas nossas características. Aquilo que eu acho é que o facto de a presença portuguesa no mundo ter vindo a ser vista ao longo destas décadas com uma categoria ou uma categorização de imigração e de imigrantes acaba por condicionar demasiado a forma como nos relacionamos com eles. E isso faz com que as políticas públicas que existem, que obviamente têm que continuar a existir, no que diz respeito aos eixos mais centrais de ensino da língua, atendimento consular, de associativismo e algumas outras questões, carecem de uma outra abordagem de forma a que nós possamos ultrapassar este estado de consideração. Porque é uma evidência, a presença portuguesa hoje no mundo é completamente diferente daquela que era há 30 e há 40 anos atrás. E o grande problema, a grande dificuldade que existe muitas vezes é nós fixarmos em determinadas categorias, em determinadas conceptualizações e depois não conseguirmos
ultrapassá-las, ficar sempre a abordar a nossa presença no mundo de acordo com essas categorias. E, portanto, houve, não obstante, na realidade, no concreto, uma evolução, quer relativamente à variedade da presença portuguesa no mundo, quer aos poucos até na relação que nós vamos tendo com os portugueses que estão espalhados pelo mundo. E isso vê-se com algumas categorias conceptuais que acabam por caracterizar esse novo relacionamento. Por exemplo, quando falamos em rede, e agora nós tivemos ontem um exemplo disso, aqueles pontinhos todos da rede, e de facto os portugueses e a presença portuguesa no mundo têm condições para estabelecer-se nessa rede, e esta noção de rede, que é uma noção que vem também da evolução tecnológica dos computadores, dos circuitos integrados, todas estas ligações, nós podemos da mesma forma potenciar essa noção de rede se conseguirmos estabelecer a ligação entre cada um dos pontos que pode constituir essa rede. E depois, neste aspecto, nós podemos fazer não apenas do ponto de vista económico, não apenas do ponto de vista cultural, político, diplomático, podemos fazer em todas as dimensões da vida da nossa sociedade, porque existem condições para isso. E, portanto, nós temos aqui uma nova dimensão que vai permitir que haja uma abordagem diferente para aproveitar todo este potencial. Nós, muitas vezes, não nos damos conta, mas Portugal vive muito da presença portuguesa no mundo e, desde logo, do ponto de vista económico, porque, na realidade, do ponto de vista económico, a presença portuguesa, não apenas na Europa, também fora da Europa, mas muito particularmente da Europa, que é onde se concentra a maior parte dos portugueses, vive muito da importação de bens, do trabalho que é dado em cada uma das empresas. Milhares de portugueses, de empresas de portugueses que empregam milhares de portugueses, um volume absolutamente extraordinário de importação de produtos portugueses, que fazem com que no nosso país a economia também seja dinamizada, com que haja geração de riqueza, com que haja manutenção de empregos, e esta é uma dimensão absolutamente fundamental dessa rede que nós temos que ter presente e que exige essa tal nova abordagem. E, portanto, aquilo que tem acontecido, houve em 2019 o primeiro encontro da Rede Mundial da Diáspora, isto já é uma dessas dimensões, de que a noção de rede está cada vez mais presente e que, para isso mesmo, nós precisamos de ter uma abordagem diferente. Portanto, não nos podemos limitar a abordar a questão da presença portuguesa no mundo através daquelas políticas públicas, aquelas categorias conceptuais. Portanto, precisamos de ir muito além desta questão. Aquilo que eu acho é que, precisamente porque existe já esse amadurecimento, eu creio que estamos em boas condições para fazer aquilo que na epistemologia se chama uma revolução copernicana relativamente às comunidades portuguesas, à presença portuguesa no mundo, mudando o paradigma de abordagem relativamente às nossas comunidades, porque existe já esse amadurecimento, existe já esse reconhecimento através de múltiplos sinais que têm vindo a ser dados por parte dos atores políticos em Portugal e da própria vida das comunidades portuguesas. O facto de, por exemplo, desde 2016, o Dia de Portugal se celebrar também juntamente com as nossas comunidades, revela também já essa diferença de percepção sobre a importância que as comunidades portuguesas podem ter para o nosso país em diversos domínios. Aliás, há uma história que eu considero verdadeiramente extraordinária e que foi contada numa edição da revista Diplomática pelo então secretário de Estado João Gomes Cravinho, que quando Portugal fez a sua campanha para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, Portugal fê-la com todos os seus membros do governo a trabalhar neste sentido, e a Alemanha depois, nem por acaso, a Alemanha depois, que não estava para ser candidata, tornou-se candidata, vamos atrapalhar um bocado as condições, porque passou a haver 2 países europeus,
E o Canadá, que é um grande país, que pôs todo o seu peso e todo o seu poder financeiro para fazer a campanha para conseguir suplantar Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, não o conseguiu, precisamente porque Portugal tem uma característica muito particular que outros países não têm e que o Canadá não tem. Está espalhado por todo o mundo através de sucessivas gerações de portugueses e que esperam, têm sempre aquela expectativa de serem olhados e de Portugal ir ter com eles. E foi o que aconteceu nessa campanha para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque o então Secretário de Estado da Cooperação, João Gomes Cravinho, foi a São Vicente e Grenadinas, nas Caraíbas Ocidentais, fazer campanha. Tinha lá alguém à espera dele, um primeiro-ministro de uma ilhota pequena, de um ilhéu pequeno, que tinha, do seu ponto de vista geográfico, é pouco representativo, mas nas Nações Unidas valem como os Estados Unidos, ou como a Rússia, ou como a China. E esse primeiro-ministro, que disse ao tempo que eu estava aqui à vossa espera, era de origem portuguesa, era Ralph Gonçalves, e que depois mobilizou todos aqueles ilhéus ali à volta nas Caraíbas Ocidentais, e a diferença com que nós ganhamos ao Canadá pode aferir-se por essa capacidade de influência diplomática a partir da presença portuguesa no mundo e, portanto, isto é absolutamente extraordinário. Aquilo que eu quero dizer com isto é que, de facto, Portugal, não obstante ser um país com a dimensão geográfica que nós, relativamente pequeno, um país médio, mas a sua presença no mundo exige tanto do nosso país para nós podermos aproveitar tudo aquilo todo este potencial gigantesco que existe, que nós acho que temos de virar um pouco esta página, porque conseguimos esta evolução e que neste momento eu julgo que essa nova abordagem para conseguir aproveitar toda a importância da presença portuguesa no mundo está no ponto certo para nós começarmos a olhar de uma outra forma. É claro que quando nós vemos, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, como ontem a doutora Maria de Lourdes aqui nos mostrou, e que é um dos bancos que é obrigado a ter, por causa da presença portuguesa no mundo, uma dispersão geográfica muito, muito grande, da mesma maneira que a nossa rede diplomática passa-se exatamente a mesma coisa. E, portanto, a nossa capacidade também de estarmos no mundo, como se vê, por exemplo, pela nossa presença em altos cargos internacionais, nas Nações Unidas, com o secretário-geral António Guterres, ou na Organização Internacional das Migrações, com António Vitorino, na presidência da Comissão Europeia, com o Durão Barroso, ou do Eurogrupo. Isto revela que Portugal tem essa capacidade, de facto, diplomática, de fazer de ponte, que não hostiliza ninguém, está tão bem em África, como na Ásia, como nos países árabes, e nós temos essa presença. Tanto estamos nos desertos de África, com descendentes de portugueses, como nas paragens mais polares do globo, e, portanto, nós temos essa extraordinária capacidade de adaptação. Aliás, vê-se também que é, ao mesmo tempo, uma dificuldade a dispersão dos portugueses em todos os países. Nós não nos concentramos, espalhamos-nos pelo território. Isso, se ao mesmo tempo é uma dificuldade para entrar em contacto com todas essas pessoas, para dificultar as políticas, não deixa também de ser, numa outra abordagem, um fator positivo se nós também soubermos como chegar a eles. E, portanto, é aproveitar aqueles pontos da rede e ligá-los. É esta uma das grandes questões. E acho que também, neste contexto, nós podemos ultrapassar a consideração da nossa presença no mundo como diáspora. Eu acho que deve ser um fator também conceptual para que nós possamos compreender melhor toda esta diversidade. Se nós falarmos em imigração, estamos a falar apenas numa ideia que nós temos e que está relativamente cristalizada no tempo,
porque demoram, este tipo de ideias, este tipo de conceitos, demora muito tempo a ser desfeito e que dá uma imagem, sobretudo, de uma imigração económica e que, com necessidades específicas, com características específicas. E se nós também, do ponto de vista conceptual, porque eu estou absolutamente convencido que a forma como chamamos às coisas, o nome que damos às coisas, tem uma influência e leva a uma determinada percepção em todas as pessoas sobre a maneira como nós os vemos e, em consequência, aquilo que fazemos relativamente a essas pessoas é marcada também por esse tipo de conceitos. E se a noção de diáspora, que também houve uma evolução muito grande, porque originalmente era exclusivamente aplicada à diáspora judaica e à sua origem traumática na expulsão dos judeus, depois da destruição do Templo de Salomão e depois toda a consequência, todas as outras noções de diáspora que houve, com a diáspora africana, a arménia, a irlandesa, com mais ou menos essas consequências, mas há um conjunto de características que nós também podemos identificar relativamente a este tipo de situação, que tem a ver com uma ligação forte à nossa terra e às nossas origens, a mobilização de um sentido de comunidade, um sentimento de pertença muito forte, uma dispersão grande pelo mundo, e nós encontramos, de facto, todas estas características naquilo que habitualmente os estudiosos entendem que devem ser os elementos que identificam a diáspora. Portanto, na minha opinião, há necessidade de fazer uma evolução relativamente à forma como nós caracterizamos a presença portuguesa no mundo. Acho que se fizermos isso e tivermos em conta tudo aquilo, toda a evolução que tem havido do ponto de vista institucional, da presença do mundo, até uma evolução no movimento associativo, o facto de hoje não termos só as primeiras gerações, mas a consequência destas gerações que emigraram nos anos 60 e nos anos 70 e que já não têm nada a ver com, que já não são imigrantes, embora depois quando vão a Portugal nós lhes chamemos também imigrantes, e isso não é correto, não é adequado e em alguns casos é até ofensivo e, portanto, há necessidade de fazer esta evolução, há necessidade de fazer esta adaptação à evolução para podermos avançar e ter uma abordagem completamente diferente, ou bastante diferente, pelo menos, porque a evolução diz-nos que sim, que estamos nesse momento. E, portanto, quando nós participamos neste tipo de iniciativas, e vou terminar com isto, já passei os meus 8 minutos, quando nós participamos neste tipo de iniciativas, quando vemos que cada vez temos mais presente a noção de rede, quando vemos que a questão da mobilidade, a noção de mobilidade é algo que hoje é indissociável das nossas vidas e da presença dos portugueses também no mundo, quando a própria noção de diáspora é cada vez mais referida quando nós falamos da presença portuguesa no mundo, eu acho que isto significa que atingimos um ponto de amadurecimento, um ponto de viragem para que essa viragem copernicana, essa nova abordagem, certamente saberão que a grande revolução foi quando se pensava que o mundo girava à volta da Terra, que o universo girava à volta da Terra, e depois isso era um erro, era à volta do Sol que o planeta Terra girava, e essa mudança de abordagem é precisamente aquilo que nós devemos agora, através da nossa ação normal, natural, como fazemos aqui, como as instituições fazem, encarar como uma maneira de valorizar, de considerar e de ver a presença portuguesa no mundo, na sua dimensão e no valor que efetivamente tem, quer para o nosso país, quer para todos os portugueses que estão se calhar um pouco adormecidos, tal como aquele primeiro-ministro de São Vicente e Grenadinas, apenas à espera que alguém lhe bata à porta e diga: nós estamos aqui. Um abraço a todos, obrigado.
Olha, tenham cuidado, que eu já ia partir de uma perna. Digo-se para a próxima. Muito obrigada, deputado Paulo Pisco. Eu gostava de chamar agora ao palco uma das nossas convidadas muito especiais do dia, a Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf, Lídia Navais, por favor. Tenho o microfone, pode já trazer este. Tenha cuidado, isto tem que acertar aí. Aqui uma palavrinha para os nossos técnicos. Armadilha. E pode-se puxar ali mesmo assim, está centradinha. Sim, senhor. O palco é seu. Obrigada, Magali. Boas-vindas a todos. Bem-vindos a Düsseldorf, a capital do estado da Renânia do Norte-Westfália, deste grande país que é a Alemanha. Em meu nome e em nome do Sr. Embaixador de Portugal em Berlim, que devido a outros compromissos não pôde estar hoje presente, gostaria de saudar e agradecer à equipa do Bom Dia a realizar esta iniciativa em Düsseldorf. Gostaria de saudar em particular os senhores deputados da República que muito me honram com a sua presença nesta cidade e o senhor Conselheiro das Comunidades Portuguesas desta área de jurisdição. Esta é a terceira edição do Portugal Positivo, uma iniciativa que pretende valorizar o nosso país, mas também o talento das suas comunidades espalhadas pelo mundo, de forma a transmitir a imagem de um Portugal moderno, contemporâneo, competitivo, cosmopolita, portanto, no fundo, de um Portugal positivo. Dar a conhecer também às comunidades portuguesas no estrangeiro estas características deste Portugal, do potencial do nosso país, é também um objetivo fundamental, de forma a estreitar os vínculos afetivos, culturais e económicos que a nossa diáspora mantém com Portugal. Ao longo deste dia vamos ter oportunidade de abordar alguns temas que são absolutamente candentes para os nossos compatriotas aqui residentes na Alemanha, mas seguramente também noutras partes do mundo, e designadamente o exercício da sua cidadania através do direito ao voto, que já aqui foi mencionado pelos senhores deputados, passando pelos desafios que estão associados a um desenraizamento das suas origens, pelas modalidades de uma integração bem-sucedida nas comunidades de acolhimento e os desafios que isso nos traz em termos de manutenção, por exemplo, da língua portuguesa, e pelo papel das mulheres migrantes, que é, a meu ver, de relevância crescente no contexto da diáspora. Na sua intervenção, que se seguirá, a Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas valorizará com certeza também o papel absolutamente fulcral das nossas comunidades na promoção de Portugal e no encerramento da sessão poderemos também ter a oportunidade de escutar o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que seguramente irá realçar também o papel das comunidades na internacionalização, na promoção da nossa economia, do nosso crescimento económico, conforme ontem, aliás, já foi abordado na sessão da apresentação da Rede Global da Diáspora. Portanto, a mim, e tentando aqui também compensar um bocadinho do tempo que já nos atrasamos, gostaria apenas de vos desejar um debate muito profícuo, uma reflexão conjunta que nos permita ter algumas pistas para as melhores soluções de forma a contribuir para ultrapassar de forma positiva, de forma construtiva, os desafios que aqui serão hoje identificados. Muito obrigada a todos e um bom dia. Muito obrigada.
Vamos ter connosco agora, de maneira digital, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, a Sra. Doutora Berta Nunes, está connosco em vídeo e deixou-nos uma mensagem para termos um pouco da sua presença connosco neste dia. Boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar os participantes nesta conferência e entidades representadas, os senhores deputados, a senhora Cônsul-Geral em Düsseldorf, o senhor Presidente da Fundação EEP, senhores Conselheiros das Comunidades da Alemanha, o senhor Vereador da Câmara Municipal de Felgueiras e o senhor Presidente da Associação Empresarial de Valdecâmara e Arouca. O potencial económico da diáspora tem merecido da parte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas particular atenção. Esse potencial tem expressão desde logo no contributo significativo dos imigrantes para o crescimento do país através das suas remessas, que em 2020 representaram mais de 3 mil milhões de euros, o que equivale a 1,8% do PIB português. E estamos conscientes de que os imigrantes e lusodescendentes sempre investiram em território nacional, em particular nas suas comunidades de origem. Sabemos também da importância da diáspora na exportação dos produtos portugueses, muitas vezes através de cadeias de comercialização próprias e também na atração de investimento externo e de turismo para Portugal. Alguns estudos realizados concluem que quase um quarto dos turistas estrangeiros que visitam o país têm alguma ligação a portugueses ou lusodescendentes. A par disso, sabemos que países com maiores diásporas são normalmente países mais exportadores e com maior investimento externo, sendo que o nosso país conta com uma diáspora de cerca de 5 milhões. Existe atualmente uma tendência para a transnacionalidade, não só laboral, mas também empresarial, sendo que hoje é inclusivamente possível estar no estrangeiro e investir em Portugal sem que isso implique um regresso definitivo ao país. Na linha dessa realidade foi criado em 2020 o PNAD, um programa coordenado pelas Secretarias de Estado das Comunidades Portuguesas e da Valorização do Interior. O PNAD veio essencialmente dar um enquadramento aos apoios disponíveis para incentivar o empreendedorismo da diáspora em duas frentes, promovendo o investimento dos imigrantes no nosso país, em especial no interior, e promovendo as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora. É também nesta linha que, em dezembro, nos dias 9 a 11, terão lugar em Fátima os Encontros PNAD de 2021. Estes encontros serão uma excelente oportunidade para a apresentação de empresas e negócios e para a reflexão e partilha de conhecimentos e experiências entre investidores que já estão a trabalhar os seus projetos no âmbito do PNAD e também um espaço de divulgação do próprio programa para que mais potenciais investidores venham aderir e a usufruir das medidas de apoio contempladas no mesmo. O programa dos encontros envolve 12 secretarias de Estado e 9 parceiros do desenvolvimento, o que dá uma ideia da sua transversalidade. Serão 3 dias de sessões plenárias, sessões de apresentação de ideias, projetos e soluções de investimento, sessões temáticas paralelas nas áreas da agricultura, do agroalimentar, da indústria 4.0, da produção avançada, do turismo, mar, economia digital, saúde, ideias e negócios nos territórios do interior, sessões dinâmicas e de networking e visita a empresas do Médio Tejo. O PNAD tem vindo a revelar-se como uma enorme mais-valia e um forte potenciador do investimento da diáspora. Disso são prova já os dados que dispomos. Expansão da rede de gabinetes de apoio ao imigrante, que são agora 121, o que corresponde a uma cobertura de 69% do território continental. Mais de 200 estatutos de investidor da diáspora emitidos. A criação deste estatuto é uma das medidas do PNAD que pretende reconhecer e valorizar os investidores, quer sejam empresários portugueses imigrados, quer sejam lusodescendentes, e que prevê majorações e avisos com benefício adicional se o investimento for localizado no interior do país. Temos mais de 90 projetos de investimento que são acompanhados pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, GAID, que representam um investimento potencial superior a 55 milhões de euros, sobretudo nas áreas da agricultura, da indústria alimentar, do imobiliário e turismo, dos serviços e tecnologias de informação, comunicação e eletrónica. Mais de metade destes projetos serão localizados no interior, o que vai ao encontro de um dos objetivos do PNAD, que é a coesão territorial. E uma das medidas mais relevantes do PNAD já concretizadas será
apresentada formalmente no encontro, que é a criação da Rede de Apoio ao Investimento da Diáspora, RAID. Esta rede ligará serviços nas diferentes áreas da governação, municípios, associações empresariais no estrangeiro e aqui em Portugal, e são já mais de 300 as entidades envolvidas. Esta consolidação do RAID foi feita também com a implementação de um plano de capacitação de técnicos dos municípios e comunidades intermunicipais em temáticas de apoio ao investimento e ao empreendedorismo, de forma a capacitá-los para poderem apoiar mais os nossos investidores. Mais de 832 pessoas estiveram envolvidas neste plano de capacitação e é muito importante para Portugal e principalmente nesta altura em que a recuperação pós-pandemia poderá contar também com o investimento das nossas comunidades. Muito obrigada, desejo a todos e todas continuação de uma excelente tarde de reflexão. Vamos passar agora a um momento um bocadinho mais musical, mais artístico. Ela viveu no Luxemburgo, viveu em Londres, está atualmente a viver em Portugal e por todo lado onde passou foi criando uma escola de música que, aliás, até já existe de maneira digital e online. Ela é fundadora da Luso Academy. Eu gostava que esta malta toda desse uma salva de palmas, mas assim daquelas salva de palmas para acordar. A Ana Correia. Uma salva de palmas.
dia. Bom dia. Esta música que acabaram de ouvir faz parte do documentário Sem Fronteiras, que está a ser produzido pelo Bom Dia e que eu tive o prazer de compor a banda sonora. Esta é uma das peças desse documentário. Esta música foi composta ao mesmo tempo que eu ia vendo as imagens. Eu estou um bocadinho nervosa porque é a primeira vez que subo a um palco. Acho que só mesmo um bom dia para me fazer isto, não é? Eu própria também já fui imigrante, então compor para esse documentário foi extremamente especial, porque retrata também aquela viagem, aquela longa viagem que se faz até lá abaixo, como se costuma dizer, onde a França é que custa, a Espanha já nos sentimos em casa. Eu, como transmontana, em Espanha literalmente já me sinto em casa. E realmente é um enorme prazer trabalhar com o Bom Dia em diferentes projetos. Temos colaborado na própria escola que a Magali falou. Eu costumo subir ao palco com crianças, é muito mais fácil do que quando se está aqui sozinha. Agradeço mais uma vez o convite tão importante para a nossa comunidade. A nossa comunidade está-se a reinventar. Existe uma nova geração que queremos dizer que estamos presentes e queremos contribuir e queremos levar a nossa cultura e a nossa língua, principalmente, que é a nossa identidade, mais longe. Obrigada mais uma vez. Os próximos 2 temas fazem parte do meu primeiro e único álbum que lancei, também com temas originais, não do documentário de Sem Fronteiras, porque pronto, não quero divulgar já as músicas todas, mas fazem parte de outros documentários. Obrigada. Este tema é no secundário quando eu compus, por isso foi a minha primeira música de que me lembro de que compus em toda.
minha pequena vida ainda. Obrigada. Mais uma salva de palmas para a Ana Correia, por favor. Muito obrigada, Ana, por teres partilhado connosco estas magníficas criações e por teres feito vibrar a nossa alma. Muito obrigada. Eu gostava de chamar agora ao palco. Bem, eu tenho que olhar para as minhas notas porque este homem faz tanta coisa que uma pessoa não dá para decorar. Então, o professor Dr. Ivandro Soares Monteiro, que é psicólogo clínico, psicoterapeuta, né? Obrigada. Fundador e diretor da EME Saúde.
E ele hoje vai conversar convosco aí em casa também, sobre o tema de a vida na diáspora é o que fazemos dela. O palco é seu, professor doutor. Bem, muito obrigado. Obrigado, Magali. Bom dia a todos. Bom dia ao Bom Dia e parabéns ao Bom Dia por esta iniciativa. 20 anos de trabalho, 20 anos de esforço, geralmente implica realmente muita persistência, muita resiliência e, portanto, em primeiro lugar, os parabéns vai para o Raul e para o Luís por este trabalho feito junto das comunidades portuguesas. Também, bom dia para a Secretária de Estado, a Consul-Geral de Portugal em Düsseldorf, a AEP, deputados e autarcas, senhoras e senhores. A parte do PowerPoint é que era para lhe pedir que colocassem, por favor. Este tema de hoje, que é... Ok... A vida não é o que nos acontece. A vida é, acima de tudo, aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. E se nós pensarmos as famílias, as pessoas, as comunidades, as sociedades, são construídas a partir do seu elemento mais básico, que são a pessoa, aquilo que nós somos. Quanto mais nós sabemos quem somos, conhecemos as nossas características, quanto mais nós nos entendemos e percebemos a nossa história, a nossa trajetória para chegarmos onde nós chegamos hoje, mais conseguimos fazer a ponte entre o nosso passado e o nosso presente e construir o futuro que encaixa connosco. Eu, enquanto psicólogo, trabalho há 20 anos, passei este ano a barreira das minhas 23 mil consultas com a minha freguesia, quer presencialmente, quer online. Trabalho muito com a comunidade portuguesa, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e o que posso ver, muitas vezes aprendendo com as experiências das vidas de cada um, muitas vezes as autoestradas que nós entramos e que depois começamos a seguir caminhos que não são congruentes com aquilo que nós somos e depois nos leva a decisões que não encaixam naquilo que nós queremos e depois nos leva a desencontros no futuro, cujo balanço final, muitas vezes, quando se chega a eventual sucesso, pode não encaixar com aquilo que nós somos. E é esta congruência entre passado, presente e futuro que importa nós entendermos. Esta congruência tem sempre a ver com a forma como nós somos, aquilo que vem com a nossa genética, que é o temperamento. E o temperamento e a genética, combinando com a experiência que acontece à nossa volta desde que nascemos, que é algo mais ontogenético e não filogenético, vai construindo um padrão do nosso funcionamento no mundo à nossa volta. Esse padrão vai sendo condicionado pelos contextos e pelas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, as primeiras arenas que nós vamos sendo expostos ao longo da nossa vida vão-nos expandindo aquilo que nós somos ou atrofiando aquilo que nós somos. E como nós, até certa altura, ainda não temos muito bem o poder na mão de poder descobrir o nosso próprio caminho, o mundo tem que nos dar referências e tem que dar estrutura para nós conseguirmos saber quem somos. E é graças a essa estrutura que as sociedades foram sendo construídas ao longo dos séculos e as comunidades foram sendo construídas e nós vamos criando uma identidade própria que depois vai estando dependente das culturas e dos aspectos morais, na construção social, que depois faz com que nós tenhamos formas diferentes de viver nos vários países. E isto vai criando um padrão de funcionamento social, cuja estrutura social só se mantém precisamente porque há esse código e essa linguagem comum que nos une. Nós temos um acordo social para que os carros andem na estrada e as pessoas andem nos passeios e que a luz vermelha seja para parar e que a luz verde seja para avançar. Isto é um código de linguagem e de estrutura social que nós usamos que nos ajuda a funcionar em conjunto.
A mesma coisa em relação aos afetos. Nós temos emoções que são inatas, que são nossas, são próprias da natureza humana, e essas emoções ajudam-nos a funcionar em comunidade e em sociedade, porque a natureza humana é um ser social. Nós somos mamíferos e, enquanto mamíferos, já há uma base biológica que está ligada à sobrevivência e ao instinto de proteger a espécie, que nos faz querer funcionar em conjunto. Por isso é que o isolamento aumenta sempre as nossas vulnerabilidades e a presença e estarmos perto de pessoas geralmente ajuda-nos quando nós conseguimos encontrar congruência de formas de estarmos iguais a nós próprios quando estamos juntos. Por isso é que eu falava há pouco, os contextos em que nós crescemos, as pessoas nesses contextos, muitos nos expandem e muitos nos atrofiam. E eu tenho que conseguir aumentar a frequência de tempo e de contextos junto dos mundos que me expandem para eu conseguir ser igual a mim próprio, porque todos os outros, eu começo a preocupar-me demais com o que os outros pensam de mim, o que vai atrofiar muito a minha maneira de ser. E isto, pegando aqui na curva de Gauss, que muitos conhecem, a estrutura social usa as emoções para nós conseguirmos funcionarmos juntos. E reparem, nós todos temos um padrão esperado. Quando estamos numa sala, espera-se que estejamos sentados, que quando vamos a um restaurante espera-se que tenhamos um comportamento esperado nesse contexto. E quando quando nós temos um comportamento diferente daquilo que é esperado, o mundo repara. Se vamos a um evento de gala e eu apareço com calções de praia e de chinelo no dedo, o que é que acontece? A sala inteira olha para aquilo. Ou seja, há algo que, em termos de contexto e de estrutura social, nos inibe o comportamento que diferencia. Quando nós vemos este padrão, que nos une para funcionarmos em conjunto, o que é que faz a sociedade e o que é que faz a estrutura social? Quando nós começamos a não conseguir fazer o que o mundo pede que nós façamos, o mundo desenvolve a emoção instintiva de pena. E a pena puxa para a média. Certo? Quando nós começamos a fazer algo mais diferenciado, e geralmente quem luta por uma vida melhor, quem é mais ambicioso, vai atrás de melhor vida, vai atrás de novos desafios, começa a sair do padrão. E o que é que acontece ao mundo à nossa volta quando nós saímos do padrão? Mas tu vais fazer isso agora? Mas isso não tem jeito nenhum. Então nós começamos a sentir-nos inibidos com o nosso comportamento, e se eventualmente o nosso comportamento começa a ser sustentado e nós de facto, mas eu não estou a fazer nada de errado, eu estou só a fazer algo diferente do padrão. E o mundo começa a desenvolver, por exemplo, inveja. E a inveja é uma emoção que desenvolve o sentimento de culpa do meu lado e a culpa normaliza-me. E eu pergunto, mas porquê é que eu estar a pensar diferente ou estar a fazer diferente, porque estou a ser igual a mim próprio, porquê é que isso me está a levar a sentir culpado para ter que deixar de fazer o que eu quero fazer? Então eu suporto. E ao suportar, a pessoa começa a criar um sentimento de mais isolamento, de maior afastamento do padrão. Então começa a não contar, por exemplo, tudo às pessoas com quem tem mais vinculação. Então, filho, como é que estão a correr as coisas? Mãe, está dentro do padrão, está dentro normal. Mas está tudo a correr bem, é que tu foste para aí, tu estás louco. Não, está a correr bem, não há problema nenhum. E do outro lado, meu Deus, coração, as dificuldades. E, portanto, nós começamos a aguentar a inveja. Isto junto dos vínculos que querem o nosso bem. Mas depois há o outro vínculo, que é o que não tem, que é outro padrão de pessoas que não têm a coragem de fazer o que nós fizemos, e isso faz com que desenvolva a inveja, e a inveja muitas vezes, ao criticar, por exemplo, em público, ou ao criticar a diferenciação, se eu suporto a culpa da inveja, geralmente a curva ainda se diferencia mais, porque eu estou a fazer cada vez algo mais e melhor do que o padrão. Então, eu começam a saber, por exemplo, mais o meu nome, porque eu estou a fazer mais algo fora do padrão. E isso faz com que a inveja, por exemplo, passe para o patamar seguinte, que é nós desenvolvemos 2 tipos de reação de contexto social. O ódio ou a idolatração. Ou gostar muito ou detestar. E é por isso que quando nós dizemos, falamos em Ronaldo, ou falamos em personagens que sejam muito diferenciadas, nós sabemos o nome deles porque eles estão na curva, na ponta. A diferenciação extrema leva-nos à diferenciação da pessoa. A diferenciação
significativa leva-nos à diferenciação, por exemplo, de uma classe profissional ou de uma empresa. A diferenciação, quanto mais diferente for do padrão, mais nós vamos conseguir uma diferenciação mais exclusiva. Agora, quando nós não temos capacidade de tolerância à frustração, ou não conseguimos perceber o quanto custa criar valor, que é o que infelizmente muitas vezes vamos vendo nos mais jovens, pela falta de tolerância ao processo que é preciso para se construir algo, faz com que eu não me sinto reconhecido. Eu acho que não vou conseguir ficar nesta empresa muito tempo. Mas o que é que tu estás a fazer de diferente do padrão para que seja reconhecido? Ai não, eu tenho o meu valor. Então mostra primeiro o valor e só depois é que vem o reconhecimento. E este é o grande problema que nós estamos a ver muitas vezes nos grupos mais novos, porque é esta necessidade porque hoje em dia, pela influência das redes sociais, nós temos cliques instantâneos, em que o reforço é imediato. Eu gosto, clico e aparece a informação. Eu não gosto, desinstalo, apago, bloqueio. E chegamos ao mundo e afinal o mundo não é assim connosco. Então eu acabo por começar a ficar frustrado quando eu vou tentar um determinado contexto e o mundo não faz isso comigo. E depois vou tentar outra coisa e naquela empresa e também não me deu. E vou tentar este projeto e as pessoas não me ouvem. E começamos, de repente, a perceber que o fator comum a 10 ou 15 coisas que nós dizemos que está tudo errado e que ninguém me entende e porque eu começo depois a interpretar-me como vítima, eu começo a perceber que o fator comum a 10 ou 15 coisas diferentes sou eu. E quando eu tenho este privilégio, porque reparem que a maturidade é isto, nós temos o privilégio de perceber que quando temos fatores independentes cuja variável comum a todos eles sou eu, é porque se eu tenho culpa, a culpa está sempre ligada a um território de poder de ação. Nunca ninguém pode ser culpado quando não tem poder de ação. Eu só posso ter o peso da culpa quando eu tenho a responsabilidade de assumir o poder para essa competência. E é por isso que a competência aumenta quando eu tenho o risco de ser culpado, porque eu assumo a responsabilidade e por isso é que eu quero ser competente, porque eu não quero que a culpa me caia em cima. No entanto, está tudo mal, está tudo errado, está. Então, olha, vai tu à frente. Epá, eu não, vocês vão indo que eu vou bater. Porque é difícil nós assumirmos essa característica. E, portanto, tudo começa na pessoa. A importância do desenvolvimento social para a construção social está dependente deste nosso desenvolvimento pessoal. A família, as empresas, as sociedades são feitas dessas pessoas. E quando nós pegamos todos estes objetivos de ligar pessoas, conectar empresas, partilhar oportunidades, promover produtos nacionais, incentivar parcerias, estimular negócios, parece que eu disse isto tudo agora, está ali escrito, no painel da rede global. Estes objetivos, tudo tem a ver com as pessoas que nós somos e que temos que saber funcionar uns com os outros. E quando nós pegamos nos dados, por exemplo, do funcionamento empresarial, em todas as variáveis psicossociais, nós sabemos que se as empresas tiverem o cuidado de cuidar das pessoas que estão dentro das suas entidades, o que mostra num estudo pela primeira vez feito pela Organização Mundial de Saúde, por cada euro investido na área da saúde mental e nos cuidados da pessoa ser mais inteira e mais resiliente face às adversidades, nós conseguimos recuperar nas empresas 4 euros por cada euro investido. E este estudo está publicado na revista Lancet, que é o primeiro estudo alguma vez feito, sustentado cientificamente para este objetivo. Dados da Ordem dos Psicólogos Portugueses diz-nos que os benefícios gerados em programas que promovem a saúde psicológica sugerem um retorno de mais de 9 euros por cada 1 euro gasto. Estes relatórios estão públicos. O que também sabemos, por exemplo, é que estima-se que os trabalhadores faltem, devido ao stress e a problemas de saúde psicológica, até 6 dias por ano e o presentismo possa ir até aos 12 dias por ano. Presentismo é estarmos na empresa a fazer de conta que trabalhamos, mas não trabalhamos. Temos o ecrã aberto, não é? Sim, não é? E estamos ali naquele faz de conta. Em França, por exemplo, o custo do stress ocupacional é estimado entre os 1,17 a 1,97 bilhões de euros. O custo em França. A depressão, devido às exigências laborais demasiado elevadas, custa à França entre os 650 milhões e os 752 milhões de euros.
E, portanto, o custo do presentismo, por exemplo, pode ser 3 vezes superior ao do absentismo. Estes dados são dados invisíveis, são dados que não se compram nem se vende, mas que são essenciais nós conseguirmos perceber o quanto a falta de cuidado com as pessoas nos custa em termos de funcionamento da estrutura social. E, portanto, por exemplo, um estudo feito numa empresa, só 17 colaboradores com depressão custam 149.500 € por ano à empresa. Portanto, a vida tem uma trajetória, passado, presente e futuro. O presente só é entendido e cada um de nós só consegue saber quem é pela idade que tem, tendo em conta a trajetória e a sua história. Por isso é que se nós não entendemos a nossa trajetória, não conseguimos entender como é que as nossas experiências justificam aquilo que nós somos hoje, nós não vamos conseguir, obviamente, perceber onde é que estamos para perceber para onde é que queremos ir. E este é o problema de hoje em dia. Muitas vezes temos discursos de queremos esquecer a história, ou queremos mudar a nossa própria história. Façam um exercício simples de microanálise, de começarmos a querer alterar a nossa história, para ver se vamos conseguir dizer que somos hoje quem somos. Não conseguimos. Porquê? Porque o que nós sabemos é que o passado nós não mudamos, a forma como eu o interpreto é que me pode ajudar a entender melhor aquilo que eu sou, e se eu quero melhores memórias, eu tenho que ter novas e melhores experiências. Eu só consigo mudar o mundo que tenho a partir do mundo que eu vivo hoje. E se eu quero um mundo melhor amanhã, esse mundo melhor que nós idealizamos e que faz bem, porque nós, individualmente, nós também temos características que muitas vezes nós não conseguimos ter, mas gostávamos de ter, do tipo, eu queria ser mais capaz de falar em público, eu queria ser mais capaz de ter mais coragem para fazer isto ou aquilo. Mas a pergunta é, alguma vez na vida eu já fui essa versão que idealizei? Não. E se eu nunca fui uma versão real em relação àquela que eu idealizei, eu estou a fazer uma comparação impossível. Porque a comparação que eu sou hoje com o mundo que não existe é um mundo que me vai dizer que hoje eu sou sempre pior do que essa versão. E o que nós sabemos cientificamente é que a motivação nunca é um objetivo. As pessoas confundem motivação como se fosse uma característica que temos que esperar que apareça. Então vais começar a ir ao ginásio? Sim, mas estou à espera que apareça a motivação. Vou começar a fazer dieta? Sim, mas ainda não estou motivado, estou à espera que ela apareça, não é? Porque nós esperamos pela motivação como se fosse um objetivo, como se fosse uma característica que vai surgir de repente. Não. A motivação é uma consequência de comportamentos. E o que nós sabemos é que quando nós queremos alavancar motivação com emoções de frustração, nós não vamos conseguir. Ninguém consegue alavancar motivação com emoção de frustração. E se eu me comparo com o mundo ideal, com a versão que eu quero ser, com a versão que eu nunca fui, eu estou sempre a frustrar a minha realidade presente. Então, quando nós temos passado, presente e futuro, eu tenho que perceber que a comparação com o passado eu posso fazê-la, porque são duas realidades que existiram. Mas a comparação com o futuro não posso fazê-la. Então eu preciso sonhar. Já dizia Sebastião da Gama, o sonho comanda a vida. E eu preciso criar o alvo lá na frente, e graças àquele alvo que me inspira, que é a tal versão utópica que nós queremos para nós mesmos e depois para o mundo, para a sociedade, para as oportunidades, para a igualdade, etc. Esse mundo ideal tem que existir na nossa visão, no nosso alvo, porque nós só vamos conseguir acertar num alvo que conseguimos ver. Mas isso só é possível quando eu consigo me inspirar, mas não me comparar. Porque a comparação única possível é aquilo que eu sou hoje com aquilo que eu fui. E depois cada um, podemos depois entrar em detalhes, quando se avalia características da personalidade, características cognitivas, perceber trajetórias de vida, transições, conflitos, lutos, etc., que as pessoas foram passando, que ajudam a construir uma versão mais inteira daquilo que nós somos hoje. E qualquer pessoa que se entenda melhor, que consiga perceber o quanto o passado ajuda a entender e explicar o presente, então nós conseguimos fazer as pazes com o passado para esse passado não fazer sombra no presente e eu construir uma versão igual a mim própria hoje para eu conseguir aquilo que eu quero amanhã. Isto tanto em nível individual, como em termos empresariais, como em termos comunitários, etc.
E é por isso que a história traz raízes próprias que faz com que a pessoa não consiga libertar-se de certos padrões, porque se eu começo a comparar os meus padrões com os padrões de uma comunidade no estrangeiro diferente da minha, eles se comparam, eu ou vou ser melhor ou vou ser pior. E se eu começo a fazer medições, um julgamento permanente de tudo, eu estou sempre sujeito à vulnerabilidade e vou criar pouca resiliência. E o que nós precisamos para a diferenciação, e isto que é realmente emigrar, é um ato complicado, difícil, que está ligado a características de ambições que muitas vezes querem vidas melhores e bem, porque é assim que o mundo anda para a frente. E quando comparamos a evolução da história em 2000 anos, o mundo nunca foi tão bom como agora, e nós não nos podemos esquecer, nesta lógica, passado, presente e futuro, a comparação é com o que foi para continuar a alavancar no futuro e nessa imagem que nos leva para a frente. Eu só vou conseguir perceber de uma forma mais inteira o que somos em função dessa história para entendermos o presente. E quando, se pegarem numa análise individual, quando eu consigo contar as histórias que mais me perturbaram do meu passado, eu consigo contá-las hoje com leveza e com uma tranquilidade e paz, isto é uma prova para mim próprio, para eu dizer que eu estou resolvido em relação ao meu passado. Se eu não quero falar de assuntos, se eu tremo, se eu choro, se eu trago emoção associada e não quero falar nunca daquele passado, isto justamente está a ser uma pedra que influencia o meu funcionamento. Portanto, conseguirmos ajudar as pessoas a ser mais inteiras, as comunidades a ser mais inteiras, geralmente as pessoas dão pulos para a frente que se calhar começam a voar como águias e não a voar como galinhas, não é? As áreas problema, que faltou só este pormenor, portanto, todos nós e todo o manual de saúde mental, que nós depois fazemos aqueles diagnósticos bonitos de perturbações depressivas, perturbações de ansiedade, de personalidade, fobias, etc. Todos nós, desde que nascemos, vamos atravessar 4 grandes grupos de áreas problema que vão criar vulnerabilidades ou resiliências. Vamos atravessar transições, ao fazer essas transições, em que a primeira é nascer, não é? Por isso é que nós mal nascemos, começamos logo a chorar, não é? Do tipo, tiraram-me deste ambiente, estava tão bom aqui dentro e agora já estou cá fora, não é? Depois, na melhor das intenções, quem está à nossa volta tenta nos expor aos mundos que eles acham que é o melhor para nós, e nós somos a espécie que mais demora tempo a ficar independente. Nesse crescimento vamos acumulando experiências, vamos criando vínculos. Ao criar vínculos, vamos, obviamente, criar conflitos e ter conflitos com pessoas, por isso vamos ter conflitos interpessoais. Esses conflitos, em vez de nós fugirmos dos conflitos, como o diabo foge da cruz, se calhar não são conflitos, são opiniões diferentes que nós temos que saber enfrentar para conseguir defender pontos de vista diferentes, e é por isso que é difícil, por exemplo, estar nas empresas, na política, etc. Há uma série de dificuldades, como se termos opiniões diferentes, parece que já estamos a dizer mal de alguém. Quando eu estou a criticar o comportamento, ou estou a criticar o detalhe e não o todo. E é porque quando nós analisamos de facto, quando fazemos avaliação de características humanas, nas várias comunidades, sociedades, etc., é incrível o quanto é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E nós andamos sempre, muitas vezes, às turras por esta falta de entendimento ou por esta forma fácil de bloquear pessoas ou com as redes sociais, não é? Que tudo se resume ao pormenor. E, portanto, se eu tiro a conclusão do todo por causa do particular, isto acaba por distorcer sempre. Ao criar vínculos, ao criar conflitos, vamos ter perdas, vamos ter lutos. Ao ter perdas e lutos, nós temos que saber dar um significado à perda, e nós escondemos as perdas e os lutos, muitas vezes, no desenvolvimento, como se morrer não fizesse parte da vida. Aliás, o último ano agravou um bocadinho esta percepção, porque chegamos ao ponto de quase que transformar a morte em doença. A morte não é doença, a morte faz parte da vida, é uma evolução, faz parte da nossa trajetória, e nós temos que integrar isto para dar um sentido ao sofrimento e à dor. Porque quanto mais eu consigo dar sentido ao sofrimento e à dor, eu consigo tirar partido dessa experiência para ficar mais maduro e não amargo. E o que nós vemos é que as pessoas com a idade vão ficando mais amargas em vez de ficarem mais maduras. E o que nós vemos nos estudos longitudinais, que é estudarem as mesmas pessoas durante décadas consecutivas, nós vemos que há estudos que conseguem comparar os mesmos tipos de acontecimento, mas uns deprimem e outros não. Uns desenvolvem mais doença e outros não. Mas se a realidade é a mesma, então devia ser igual para todos. Portanto, são as nossas interpretações, é a forma como nós narramos a nossa própria experiência, que importa saber trabalhar, para que quanto mais eu me conhecer, mais eu consigo dar um sentido ao sofrimento para ficar mais maduro e não amargo.
E depois momentos de déficit, que são talvez os mais educativos, que é o que todos nós fugimos. Eu quero começar a trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro para comprar a bicicleta, não é? Vê-se muitas vezes os jovens, não é? Que têm ali a bicicleta de 400 euros para comprar. E vou trabalhar 2 meses, 200 euros por mês, junto ali os dois e tal e coisa, pronto. E vai para o café, quer ir para o restaurante, não é? Está lá, começa a trabalhar 3 dias depois, vou-me embora, eu não sei falar com pessoas desconhecidas, o chefe está na casa sempre a reclamar que eu tenho que fazer upselling, pá, tens que fazer upselling, tenho que dizer que não tenho jeito para aquilo. Acabou, não vou trabalhar mais ali, não me sinto nada bem, sinto-me mal, eu não sei falar com pessoas desconhecidas, pronto, e sai de cena. Então, espera aí, ou João, ou a Rita, ou a Maria, ou o que for, tu estás a abdicar do teu objetivo, estás a dizer mal de ti, a dizer que não tens capacidades permanentes para um problema que é só temporário, e estás a abdicar do processo que te leva ao caminho de desenvolveres a capacidade para atingires o teu objetivo. Estás a fazer 3 coisas em simultâneo, em que o resultado final é tirares uma conclusão permanente do teu valor por causa de uma falha temporária. Este momento de déficit é altamente educativo, porque quando nós não temos nada é quando nós devemos arriscar porque não temos nada a perder. Se repararem, nós quando ainda não temos nada é quando temos muito medo de tudo. E este é que é o problema. Portanto, neste sentido, deixo-vos aqui uma pequena história para terminar. Eu gosto de falar de ciência, mas gosto sempre de exemplos. E se há uma história de um imigrante muito conhecido, é do Arnold Schwarzenegger. Eu tive o privilégio de poder estar numa festa de homenagem à carreira dele em Birmingham, há 2 anos atrás. Sou do mesmo tamanho dele, fiquei todo contente. Hey Arnold, pode ganhar. É um homem realmente muito divertido. Aliás, o Stallone também são 2 personagens incríveis, com histórias de vida miseráveis. Têm histórias de vida miseráveis. E que conseguiram dar a volta por cima e hoje serem uns exemplos e a tal alvo inspirador, em que eu não me comparo com eles, ninguém se pode comparar com eles, porque a cópia é sempre pior que o original, mas eu posso me inspirar numa trajetória desse género para eu depois descobrir o meu próprio caminho. O Arnold era alguém que o pai batia-lhe, puxava-lhe pelo cabelo, havia violência, era militar, era simpatizante nazi. Entretanto, ele tinha o ídolo dele, que era o irmão mais velho, que era Meinhard, e que morreu num acidente de automóvel. Ele, entretanto, começou a querer ganhar músculo e tudo para fazer força, para conseguir confrontar-se com o pai. Depois foi para a tropa, depois começou a ir para campeonatos internacionais de culturismo, começou a ganhá-los, depois mandou uma carta assim a tirar a barra à parede, a ver se colava para os campeões do mundo, a dizer: eu quero treinar consigo. Um campeão da África do Sul convidou-o para ir passar um tempo lá à África do Sul, depois foi convidado para ir à Inglaterra. Os batidos de proteínas nos Estados Unidos, com o Joe Weiler, mandou uma carta a dizer: o meu sonho é ir para a América, eu quero ir trabalhar consigo, leve-me para aí que eu faço mais do que você alguma vez viu na vida de alguém. O americano diz: olha, posso aproveitar este e explorá-lo, deixa vir este austríaco lá de grátis. Lá foi ele todo contente. E depois via que os culturistas lá na América iam para a praia apanhar sol e iam para as máquinas. Iam para a praia e para as máquinas e, portanto, ficavam a fazer aquela vida. Então ele chegou a criar uma empresa de construção civil, do tipo especialista europeu na construção civil, porque ele fazia demolições muito mais rápido que os americanos, porque ele chamava os amigos do ginásio e iam todos à pancada pôr os tijolos abaixo das casas, não é? E depois, as casas velhas que punham tudo abaixo, pegava nos tijolos que caíam e depois iam vender noutra casa como tijolos vintage. Pronto, foi fazendo uma série de coisas, tirou o curso de economia, economista, ganhou o primeiro milhão antes de chegar ao cinema, e só depois, com a parte imobiliária, e só depois então é que entrou para o cinema, e é o que é, e depois meteu-se na política e conseguiu transformar a Califórnia, se fosse um país, na 8ª economia do mundo. O Sylvester Stallone, e aí termino com a metáfora do ringue. O Sylvester Stallone é um miserável também em termos de experiência de vida. Ele nasceu, no momento do nascimento, o médico, ao puxá-lo da mãe com os fórceps, cortou-lhe o nervo facial. Foi logo à nascença que ele ficou com a boca torta. Hey Adrian, hey, what you gonna do? I love you, Adrian, come on. E foi logo aí nesse momento de nascimento.
Depois, o pai era uma pessoa distante, que se afastou, a mãe era fria, desligada emocionalmente, ele era meio arruaceiro, foi expulso de 2 ou 3 escolas até acabar os estudos, ele desistiu até dos estudos. Depois foi para a Filadélfia, começou a limpar os barcos, os cascos dos barcos em Filadélfia, e começou a perceber que a escrita era o que o aliviava em termos de dor emocional, e começou a ir a castings. E todos os castings que ele fazia era rejeitado. Ele chegou a fazer 100 castings seguidos no cinema e era sempre rejeitado. Então, numa noite de dor e de sofrimento e mágoa e rejeição, que teve que vender o cão para ter dinheiro para comer e tudo, ele viu uma luta de boxe do Muhammad Ali contra o Chuck Wepner, que era um desconhecido, que levava pancada, levava pancada, levava pancada, caía e levantava-se. Levava pancada, caía e levantava-se. E ele naquela noite, oh my God, this is life. E nessa noite fez o argumento do Rocky 1. Escreveu o argumento do Rocky 1. E foi uma noite direta, ele fez o argumento todo numa noite. Depois melhorou, obviamente, não é? Não se esqueçam que o Rocky 1 ganhou o Oscar de melhor filme, em 77. 76, aliás. Ele chegou a concorrer para o papel de Han Solo, do Harrison Ford. Portanto, eram não sei quantas pessoas para esse papel. O George Lucas estava na porta, o Stallone era o último do casting. O George Lucas olha para ele e o Stallone olha para ele. Se calhar é melhor eu nem entrar, não é? E o George Lucas disse, se calhar é melhor ir embora. Ele nem fez o teste. Vai logo embora. Com aquele argumento do Rocky 1, ele, entretanto, vai tentar vender o argumento aos produtores de cinema e vai ter que lá com os investidores, né, os produtores, e os produtores leem um artigo, o argumento, e dizem, epá, este argumento é mesmo bom. Olha, dou-te $250 pelo argumento, e pronto. E ele, não, mas 250, eu vendi meu cão por 125, eu preciso ter mais dinheiro, isto não dá. Não, lamento. Então encontrou alguns produtores já válidos e disseram, olha, vamos-te dar $2.500, mas tu tens que abdicar de ser o ator. E ele, mas o argumento é meu, que o Rocky é uma pessoa comum, não é? Das ruas de Filadélfia, que depois tem aquela oportunidade de lutar contra o Apollo Creed. E o Apollo Creed queria usar alguém desconhecido para ter a vitória garantida. E ele então vai a um produtor, vai a outro, aquilo passou de 2.500 para $5.000, $5.000 passa para $10.000, para $15.000, para $100.000, e ele sempre a ser rejeitado no papel, ou seja, o argumento assim, mas contigo não, porque tu com essa cara, tu fazes comédia, a tua cara é essa e a tua voz é essa. Tu fazes drama, a tua cara e a tua voz é essa. Tu fazes ação, quer dizer, agora dás uma comédia. Pronto, ele chega àquele percurso, ele diz, então já estou a chegar a uma conclusão. O valor, aquilo que é bom e que vale, é o argumento, e o lixo sou eu. E ele diz, não, então se me estão a dar quase $300.000, foi quanto lhe davam na altura, estamos a falar quase 1 milhão agora, se me estão a dar $300.000 por isto, e se isto é um sucesso de bilheteira, eu mato-me no dia seguinte, se eu não for o ator. Então ele foi ao primeiro que lhe disse que lhe dava $2.500. E o que esse primeiro disse-lhe, ok, eu aceito que sejas o ator, pronto, e faz lá o filme. Ele pega no cheque dos $1.500, vai comprar o cão de volta. E o homem que lhe vendeu o cão, que comprou o cão por 125, diz-lhe, agora vais ser ator conhecido, então eu vendo-te o cão por 2.500. E ele vendeu. E para além disso, exigiu ainda esse agiota, que conseguiu vender, conseguiu exigir que entrasse no filme na plateia. E está lá no Rocky 1, está lá o pirata. Pronto, ele depois então ganhou o Oscar de melhor filme, 29 anos, e perguntaram, quem é o Sylvester Stallone? Ele, eu sou alguém que até aos 29 anos o mundo dizia que eu era uma bosta. E hoje eu sou uma pessoa que provou ao mundo que eu não sou uma bosta. E a vida é isto, é a nossa capacidade de estar dentro de um ringue, de dar e levar, e é por isso que ele no Rocky 6, que é quando ele está com o filho,
É uma das melhores cenas do cinema, porque é uma mensagem que é transversal a todos nós, em que ele vira-se para o filho e diz, agora vou dizer em inglês que é gira a frase, Let me tell you something you already know. The world is not just sunshine and rainbows. It is a mean and nasty place that will put you in your knees and let you there permanently if you let it. Me, you, or nobody is going to hit you as hard as life. Because it's not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. So if you think you're worth something, you have to be willing to take the hits instead of pointing fingers that you couldn't do this or that because of him, of her, or anyone. Because cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Until you start believing in yourself, you won't have a life. End scene. Termino com uma frase que eu resumo quase 6 anos do meu doutoramento, com mais de 600 pessoas. A vida é o que fazemos com o que nos acontece. Não há, por isso, destino para além daquele que nós fazemos. Obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez, uma salva de palmas, por favor, para o nosso... Muito obrigada. Assim, nós devíamos passar agora ao almoço, mas vamos aqui improvisar a pedido da maioria das pessoas que estão cá hoje, de voltarmos a viver aqui um momento daqueles assim que arrepiam com a nossa querida Ana Correia. O palco volta a ser teu. Pronto, parece que gostei de estar em palco, não é? É a primeira vez, então, quer dizer, acho que vai ser a segunda vez. Vou interpretar os temas, pronto, eu sei que há pouco eu disse que não os iria divulgar, mas pronto, mas vou já divulgar então os temas do documentário Sem Fronteiras, da produção Bom Dia, com a realização de Filipe Machado.
Este tema retrata esta viagem, né, que os imigrantes fazem até por Portugal, e o realizador na altura dizia-me: oh, Ana, queremos uma música que retrate este sentimento de saudade que temos, mas também de viagem e de ânsia de quando estamos a tentar chegar a Portugal. E foi isto que tentei retratar neste tema. Vou tocar apenas só mais um, também do Sem Fronteiras. Obrigada. Uma salva de palmas para a Ana Correia.
Podem encontrar a nossa Ana todas as quintas-feiras no Bom Dia da Música, que faz parte de uma das emissões que temos no Bom Dia, em direto todos os dias da semana, a não ser ao sábado e ao domingo. E o Dr. Ivandro está connosco todas as sextas-feiras, se não me engano, no Psicologia no Bom Dia. Portanto, fica aqui a dica. Vamos passar então, finalmente, ao nosso almoço. Tem buffet ali atrás na sala, portanto, estejam à vontade. Retomamos às 14 horas em ponto com o início dos nossos painéis da tarde. Um muito bom apetite!